E aí pessoal, tudo bem? Vamos lá então dar início a mais uma etapa da nossa revisão para a prova do Enem. Agora a gente vai falar sobre a idade contemporânea. Bom, idade contemporânea é praticamente tudo o que aconteceu desde a Revolução Francesa até hoje, ou seja, desde 1789 para cá. É claro que muitos autores, principalmente no campo da filosofia, da literatura, da arte, vão fazer outros recortes porque se tornou um período com muitos acontecimentos, certo? Mas a gente vai então trabalhar o fato inaugural dessa nova fase, dessa nova era, que é a Revolução Francesa e a relação da Revolução Francesa com a prova do Enem. Bom, a Revolução Francesa é uma mudança de paradigma, é uma mudança muito forte, porque ela vai dar início à derrocada total do antigo regime, que era assim identificado pelos iluministas, ou seja, do absolutismo, e o surgimento de uma nova forma de participação política, onde outros elementos sociais vão começar a ascender, vão começar a ter bastante participação, principalmente a burguesia, que até então tinha bastante poder econômico, mas não tinha participação política, principalmente lá na França. Então a gente vai trabalhar a Revolução Francesa. Revolução Francesa. Essa Revolução Francesa, então, a gente trabalha ela como um processo, ou seja, a Revolução Francesa não aconteceu da noite para o dia, ela foi um processo que vai de 1789 a 1799, e a importância da Revolução Francesa é que, olha, ela não foi o fato que colocou fim totalmente ao absolutismo, mas a Revolução Francesa é um processo, aliás, essa é uma palavrinha importante para a história, né? Processo, história sempre tem algo que está acontecendo, certo? Então ela é um processo de mudança político-social que vai iniciar, veja que eu coloquei a palavra iniciar, o fim do absolutismo lá na Europa. Então, a Revolução Francesa é um processo. Esse processo ele tem um início muito antes de 1789. A Revolução Francesa ela é herdeira de vários acontecimentos práticos e acontecimentos intelectuais. Então, como a gente fala que o iluminismo vai influenciar muito a Europa durante o século XVIII, é óbvio que o iluminismo vai ser um dos principais argumentos para a Revolução Francesa. Mas a gente teve alguns acontecimentos que a gente pode colocar como precedentes. Esses acontecimentos que a gente chama de precedentes da Revolução Francesa foi alguns embates que aconteceram antes entre a França e a Inglaterra. A famosa Guerra dos 7 anos entre a Inglaterra e a França, lá no continente americano, ou seja, no norte da América, nas colônias inglesas e francesas, onde hoje é o Canadá. Essa Guerra dos 7 anos, ela vai ter como vitoriosa a Inglaterra, certo? E a Inglaterra, então, vai, ganhar da França nessa guerra, fazendo com que a França mergulhe numa crise econômica muito forte.
século XVIII, a gente já está vivenciando a Revolução Industrial lá na Inglaterra, ou seja, novas tecnologias que surgem lá na Inglaterra que fomentam e ampliam, né, o comércio inglês, enquanto que a França, além de não estar ainda passando por uma Revolução Industrial, a França ela vai ter um prejuízo muito grande, certo? O que vai evidenciar as suas contradições internas. E a França não vai deixar barato. A França ela vai querer vingança contra a Inglaterra. E a vingança contra a Inglaterra vai vir não de um embate direto entre França e Inglaterra, mas sim da ajuda francesa para a guerra de independência das colônias inglesas na América. As colônias inglesas na América. Ora, isso aqui é bastante importante para a gente analisar que a França ela vai então se endividar ainda mais. Ela mal saiu de uma situação grave da Guerra dos Sete Anos, que aconteceu aqui em meados do século XVIII, para uma outra guerra, né, que vai ter que gastar muito, que é a Guerra de Independência lá das colônias inglesas na América, que é os Estados Unidos. Essa guerra que vai de 1776, da Declaração de Independência dos Estados Unidos, até 1783, quando efetivamente acaba o conflito entre os colonos e a Inglaterra. A independência dos Estados Unidos é bastante importante porque, veja, a gente fala de iluminismo, a gente fala de Revolução Francesa, mas concomitante ao iluminismo, ao mesmo tempo que a gente tem essa mudança do pensamento a partir dos filósofos iluministas, a gente tem essa independência dos Estados Unidos com base nessas ideias e depois a gente tem a Revolução Francesa. Logo, na sequência, mas a gente tem a Revolução Francesa vindo depois da independência dos Estados Unidos, ok? E essa independência dos Estados Unidos vai evidenciar ainda mais, vai trazer ainda mais complicações para a França no campo econômico, porque ela vai se endividar bastante, certo? Nesse momento da história, a gente tem um rei na França chamado Luís XVI. E o Luís XVI, ele vai ser colocado diante de uma situação que ele tem que resolver, que é praticamente a insolvência, a falência francesa em virtude dessa crise. E ele não tem outra alternativa a não ser fazer uma coisa que na França, principalmente, não havia sido feito ainda, que era a taxação de uma classe privilegiada, que era a nobreza, e o clero também. Então vejam, a França em pleno século XVIII tem uma estrutura social ainda estamental, uma estrutura da sociedade francesa ainda mergulhada lá nas características da Idade Média. Esse rei absolutista francês, ele não abre mão, né, dessa característica que existe na sociedade francesa, o que vai fazer com que a contestação ao poder absolutista do rei comece a ficar ainda mais forte, ainda mais agora com essa crise que não tem solução praticamente. Mas o rei então fala, olha, se a nobreza até então teve privilégios, não pagava tributos, está na hora da nobreza pagar tributos. Então o rei francês, o Luís XVI, vai convocar uma assembleia, vejam, dos nobres, a Assembleia dos Nobres para discutir essa possibilidade dos tributos. Então, a Revolução Francesa, de certa forma, ela tem início ali, basicamente, com a nobreza sendo convocada pelo rei. É a Assembleia dos Notáveis. A Assembleia dos Notáveis. Que é a Assembleia dos Nobres, que não vão aceitar de forma alguma que eles venham perder esses privilégios que eles tinham. Diante desse impasse, ou seja, dos nobres não aceitarem pagar impostos, pagar tributos, é que o rei então propõe, aliás, não foi o rei, né, foi o ministro do rei na época,
propõe a convocação dos Estados Gerais. A convocação dos Estados Gerais não acontecia há muito tempo na França, né? Há mais de 100 anos que os Estados Gerais não eram convocados, porque a gente tinha uma característica absolutista do rei. E esses Estados Gerais era a reunião dos representantes das 3 camadas sociais que existiam na França, os chamados 3 estados. O primeiro estado, que era o clero, o segundo estado, que era a nobreza, e o terceiro estado. O terceiro estado era todas as pessoas da França que não eram nobres e que não eram o clero. Então ali era incluso os operários, né? Os trabalhadores lá da cidade, os camponeses, os burgueses, né? Essa pequena burguesia, a alta burguesia. Então a gente tinha um terceiro estado com uma camada um pouco mais heterogênea, né? Um pouco mais diversificada. Então o rei chama esses 3 estados para irem lá fazer essa reunião. Aqui, quando o rei faz essa convocação, a gente vai ter um problema. O terceiro estado, então, ele se vê num momento de possibilidades de mudanças. E eles falam, né, olha, a gente precisa limitar o poder do rei, a gente precisa ter uma participação política maior e a gente tem que fazer com que a nobreza e o clero percam esses privilégios que eles têm. A nobreza e o clero falam, olha, a gente tem que limitar o poder do rei, ok, mas a gente não pode perder os nossos privilégios. Então eles tinham partes que eles estavam de acordo, né? Tanto o segundo estado quanto o terceiro estado, né? O primeiro e o segundo estado e o terceiro estado, e partes que eles discordavam, que é a ideia dos privilégios. Ora, o rei então convoca esses estados e já tem essa solução, esse impasse ali para resolver, né? Que é um impasse entre os diferentes estados. E para piorar a situação, o terceiro estado fala o seguinte, olha, nós temos um problema muito grande nessa Assembleia dos Estados Gerais, que é a votação. A votação que tradicionalmente é feita por estado, ela não pode continuar sendo assim, porque senão a gente vai perder, independente do número de pessoas que compõem o terceiro estado. Bem, a sociedade francesa ela era dividida em 1%, basicamente, do clero, 2% da nobreza e 97% da população era o terceiro estado. E lá na composição dos estados gerais, os representantes desses estados, eles eram, obviamente, proporcionais, né? Então, em número de representantes, o terceiro estado tinha mais pessoas. Só que ele sempre perdia a votação, porque tanto o clero como a nobreza normalmente votavam juntos. O impasse dos estados gerais é a votação. O terceiro estado já reivindica desde o início que a votação não seja mais por estado, e seja a partir de agora por cabeça. Se a votação for por cabeça, o terceiro estado tem maior chance de fazer as suas reformas. E aí a gente pensa, nossa, esse terceiro estado que compõe todo o resto da população francesa, então ele é um terceiro estado bastante representativo, né? Então ele é um terceiro estado que tem ali as pessoas mais simples, as camadas populares sendo representadas. Não era bem assim. Esse terceiro estado acabou sendo praticamente monopolizado pela camada mais abastada desse terceiro estado, que é a burguesia. Claro, o resto da população também vai colocar lá as suas reivindicações. Os representantes do terceiro estado andavam pelas regiões da França recolhendo as reclamações da população, que eram os cadernos de reclamação. Esses cadernos de reclamação foram levados lá para a Assembleia. Mas vejam, o impasse existiu desde o início e esse impasse era em relação à votação, por cabeça ou por estado. O rei não consegue nem discutir, né, o que ele queria discutir, já que existia esse impasse. Então, como não dá para discutir, o rei, usando das suas atribuições absolutistas, fala, olha, não deu certo, vamos dissolver essa Assembleia, né? E a gente não vai precisar dessa Assembleia dos Estados Gerais, não pode deixar que eu resolva esse problema aqui da França. O clero e a nobreza, então, ficam na mesma, não muda, não perdem os privilégios. Mas o terceiro estado não aceita.
O terceiro estado, a partir desse momento, então, ele vai falar, olha, nós não aceitamos a dissolução da Assembleia, nós vamos permanecer em Assembleia. E permanecendo em Assembleia, nós vamos ficar aqui até que a França tenha uma Constituição, até que seja feita uma Constituição. Portanto, essa é a fase que na Revolução Francesa é conhecida como a Assembleia Nacional Constituinte. Ela vai de 1789 até 1791. Qual o objetivo da Assembleia Nacional Constituinte? Criar uma Constituição, limitar o poder do rei, através daquela divisão dos poderes por influência do iluminista Montesquieu. Mas vejam que o objetivo não é acabar com a monarquia francesa. Não é destituir o rei, mas sim limitar os seus poderes. Então, o terceiro estado fica lá em Assembleia e o povo, alvoroçado nas ruas, percebe que está acontecendo uma coisa diferente, que eles podem ter uma mudança, e então eles saem em manifestação de apoio ao terceiro estado, e esse é o momento que na Revolução Francesa ficou conhecido o fato da chamada tomada da Bastilha, comemorada no dia 14 de julho de 1789. Então o povo toma a Bastilha. Tomada da Bastilha, ela é apenas um símbolo, O povo então sai às ruas, eles invadem lá um hospital, chamado Hospital dos Inválidos, onde existiam armas, Eles cuidavam lá dos soldados que haviam sido feridos. Eles tomam as armas desse hospital, mas eles precisavam de munição, e a munição estava na Bastilha, que era uma antiga fortaleza, que era vista como esse símbolo do absolutismo. Eles tomam a Bastilha. E a tomada da Bastilha é esse marco inaugural da Revolução Francesa, mas que já indica um pouquinho a dinâmica da Revolução Francesa, que não vai ser nada pacífica, vai ser bastante violenta, por sinal. Enfim, eles então querem fazer uma Constituição, mas uma Constituição não é feita da noite para o dia. As leis demoram, A gente precisa de representantes, discutir os assuntos que vão ser colocados na Constituição, como que vai ficar a questão política, então demora. O povo quer resposta, o povo quer que alguma coisa seja feita. É nesse momento, então, que os deputados da Assembleia Nacional Constituinte, eles fazem a divulgação daquilo que ficou conhecido como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão está sendo comemorado agora, 230 anos, ela é do dia 26 de agosto de 1789. A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Aqui já tem uma coisa a ser analisada. Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, no masculino mesmo, porque as mulheres não fazem parte. Então a Revolução Francesa, ela não traz essa visão democrática que nós temos hoje na sociedade, mas ela vai trazer uma mudança muito importante. E essa Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, ele vai falar das liberdades, Então, da liberdade de manifestação, da possibilidade dos direitos que as pessoas têm de se manifestar contra um governo que é um governo que não cuida dos anseios da população. E ele vai falar, principalmente, essa declaração, de que o governo só é legítimo se o objetivo do governo, o fim desse governo, é cuidar dos direitos das pessoas. Então veja que a primeira fase da Revolução Francesa é uma fase mais importante do que as outras, porque é ali que estão as bases, tá? E a Declaração de Direitos, ela é muito bela, ela é bonita, ela fala de liberdades, ela fala da limitação do poder do rei, ela vai falar que as pessoas não podem ser aprisionadas sem uma acusação formal, ela vai dizer que todo mundo é inocente até que se prove a culpa, enfim, ela vai falar um monte de coisas, vários artigos legais que são usados até hoje nas legislações, inclusive na nossa. Então ela vai falar, por exemplo, que nenhuma pessoa pode ser presa ou condenada por um crime que na época não existia.
Isso é interessante porque o rei Luís XVI lá na frente, ele vai ser preso, condenado à guilhotina e ele vai usar a própria Declaração de Direitos para dizer, olha, se vocês estão me acusando de ter cometido algum crime na época que eu era rei, saibam então que naquela época não era crime o que eu fiz. Portanto, eu não posso ser acusado de crime algum. Interessante a argumentação do rei. Não vai servir de nada, né? Ele vai ser guilhotinado do mesmo jeito. Mas enfim, a declaração então, ela serve para isso, para você trazer o que lá na frente vai ser uma garantia de direitos das pessoas. E principalmente a ideia da igualdade, mas uma igualdade perante a lei, uma igualdade jurídica e, claro, a limitação do poder do rei e a valorização daquilo que eles chamam de direitos naturais, como o direito à vida, o direito à liberdade e, claro, o direito à propriedade, né? A gente está falando de uma classe que toma a dianteira da Revolução, que é a classe burguesa, que vai falar sobre o direito à propriedade. Direito à propriedade que mesmo na Revolução Francesa, é importante que se diga, não é visto como direito absoluto, tá? Porque o direito da propriedade, ele pode sofrer uma limitação desde que, né, prevista em lei, desde que a necessidade pública assim requeira, né, a limitação dessa propriedade. E assim é até hoje. Enfim, a Declaração de Direitos, ela precede a Constituição. Criada a Constituição Francesa, a gente tem o início da chamada monarquia constitucional. Essa monarquia constitucional era para o rei Luís XVI continuar sendo rei, só que com os poderes limitados. O rei é obrigado a assinar a Declaração de Direitos, ele é obrigado a aceitar a Constituição, mas ele não queria, né, aceitar a Revolução. E como ele não queria aceitar a Revolução, ele tem uma brilhante ideia de fugir da França, formar um exército lá na Áustria, já que a sua esposa, a rainha, ela era austríaca, e voltar e reprimir a Revolução. Claro que não deu certo. Antes de chegar, né, na fronteira lá com a Áustria, ele é preso, e depois que ele é preso, né, a gente tem a radicalização do processo revolucionário, onde os grupos radicais, chamados de jacobinos, sob a liderança de um camarada chamado Robespierre, dá início àquilo que ficou conhecido como a Primeira República Francesa, ou a Convenção Francesa. Essa Convenção Francesa, então, ela vai radicalizar o processo e vai transformar a França, mergulhar a França num período que ficou conhecido como o período do terror, onde a guilhotina comeu solta, onde muita gente foi perseguido, né? Principalmente o rei. O rei foi guilhotinado, condenado, como eu disse, e tentando se defender com base nessa ideia da lei, né? Que os próprios revolucionários haviam criado com a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Ele vai ser guilhotinado, 7 meses depois a sua esposa vai ser guilhotinada, a rainha, né? E a França, então, mergulha num caos que é o governo do terror. Tem até uma imagem do Goya, né, Francisco de Goya, que retrata esse movimento revolucionário, onde ele coloca a imagem de Saturno devorando o próprio filho, imagem essa que já foi cobrada em vestibulares e na prova do Enem também. Então, esse processo se radicaliza, né, e os próprios jacobinos começam a sofrer uma crítica de dentro, fazendo com que o Robespierre se torne cada vez mais violento contra seus opositores, perseguindo até os seus antigos aliados, né, os antigos amigos que ajudaram na Revolução Francesa, como o Danton, por exemplo. E então a guilhotina foi o principal mecanismo de perseguição, né, feito pelo Robespierre. É claro que isso não vai durar muito, né, e a gente vai ter uma reação contra esse momento da Revolução Francesa, dando origem a uma terceira fase, conhecida como Diretório Girondino. Os jacobinos eram os mais radicais, os girondinos eles eram mais moderados. E aí essa terceira fase, que é o diretório, né, um governo feito de 5 diretores, a gente vai ter as coligações que se iniciam contra a França.
E dessas coligações que iniciam contra a França vai ter ali um exército que vai ficando cada vez mais forte sob a liderança de um general jovem, né, chamado Napoleão Bonaparte, que ao final vai ser chamado, né, para compor um governo militar, onde ele mesmo depois vai dar um golpe, iniciando a fase que ficou conhecida como a Era Napoleônica. Era Napoleônica que vai ser bastante importante para a gente entender um pouquinho o processo de independência do Brasil depois. Porque o Napoleão Bonaparte ele vai tentar rivalizar com a Inglaterra, porque a Inglaterra muito forte economicamente em virtude da Revolução Industrial, fazendo com que a França ficasse em segundo plano. Napoleão Bonaparte, então, tenta recuperar esse status da França a partir da sua ascensão ao poder. Mas vejam, a Revolução Francesa ela é importante em alguns aspectos. Ela dá início ao fim do absolutismo por completo. Ela, por si só, não acaba com o absolutismo naquele momento, porque depois que Napoleão ascende ao poder, ele fica ali um tempo, é derrotado e a gente vai ter a restauração das antigas monarquias, principalmente em alguns lugares ali da Europa, certo? Mas, a princípio, a Revolução Francesa, então, ela vai servir bastante, né, para a gente entender como que o antigo regime termina. E eu disse para vocês que a prova do Enem, então, ela cobra esses conteúdos a partir daquilo que eles chamam de competências e habilidades. Então, eu queria mostrar para vocês aqui também como que a prova do Enem pode cobrar esse conteúdo importante que é a Revolução Francesa. Vamos lá? Bom, para a Revolução Francesa, eu separei essa competência aqui para vocês, que é a competência número 3, que fala que o objetivo é a compreensão da produção e o papel histórico de instituições sociais, políticas e econômicas, associando a diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais, né? Então a gente tem instituições sociais, instituições políticas hoje, que têm como herança remota a Revolução Francesa, certo? Então, você tem que compreender essas instituições sociais e associar ela a esses grupos, né, que ajudaram a formá-la, como, por exemplo, os burgueses lá na Revolução Francesa. A Revolução Francesa, então, pode ser cobrada a partir dessa competência. Aqui tem uma habilidade que diz, identificar registros e práticas de grupos sociais no tempo e no espaço. A gente tem que grupos sociais que vão fazer ou ajudar a Revolução Francesa a ser possível. A gente tem, né, o terceiro estado como um grupo social, mas subdividido ali em várias camadas. A gente também tem uma habilidade aqui que é bastante importante para esse período, que é a habilidade 13. Pede analisar a atuação dos movimentos sociais, o que aconteceu na Revolução Francesa foi um movimento social, olha a tomada da Bastilha, né? Que contribuíram para mudanças ou rupturas em processos de disputa pelo poder. A gente vai ter um processo de disputa pelo poder dentro da Revolução Francesa, inclusive pelos próprios revolucionários, que vão se dividir entre os mais radicais, os jacobinos, e os menos radicais, que são os girondinos. Então vejam, a gente não tem no Enem um conteúdo específico, Revolução Francesa. Mas a Revolução Francesa já foi cobrada na prova a partir dessa competência especial, certo? E principalmente a partir dessa ideia, né, da habilidade 13, que é a atuação desses movimentos sociais, que vão ajudar nessa ruptura que vai haver com a Revolução a partir de 1789, beleza? Então é isso, daqui a pouco a gente trabalha outro assunto para você dentro da nossa revisão para a prova do Enem, ok? Um abraço.